Bom, deixa eu entrar aqui na palavra. Pastor, até que hora? Meio-dia? Não. Ó, eu fiquei na água gelada ali, eu posso agora dar o troco, hein? Estou brincando, querida, estou brincando. Fui recebido com bastante carinho, né, pela turma da mídia. Cadê a turma da mídia? Poxa, hoje eu ia vir com o pessoal da mídia para poder aprender, né, um pouco mais, eles iam gostar muito, não é? E a gente não tem ainda uma equipe da mídia, a gente não tem ainda uma equipe de louvor deste porte, né, que nós aprendemos a participar, mas um dia nós vamos chegar, né, nesse nível. E eu fui abordado por duas midianitas, é assim que se fala? A turma da mídia. Não é não? O que são duas midianitas, né? Duas meninas que trabalham na mídia. Não, apaga tudo, apaga. E falou, pastor, qual é o tema da mensagem? Não bota agora não, tá? Aí eu falei o nome da mensagem, deu um pulão para trás assim, que isso, pastor? Calma, que vocês vão entender. Queridos, abra sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36 até o 39. Estive pregando aqui alguns anos atrás no Culta 2, e eu falei que eu estava nervoso, e esse nervoso continua. Esse nervoso continua, né? Bom rever o Márcio, puxa vida, Márcio. Márcio está devendo uma visita lá. Olha, todo mundo aqui está devendo uma visita lá. O pastor Eduardo está distraído ali, ele não vai ouvir o que eu vou falar. Todo mundo está devendo uma visita lá ao pastor Tony, na Nova Vida de Itaipuaçu. Amém, queridos? Amém. E diz assim esse texto. Vamos ficar de pé, queridos, para a gente ler esse texto? Que você, eu acho que nunca leu esse texto, que fala sobre Jesus no Getsemane. Não, né, pastor? Todo mundo já leu, já sabe de cor e salteado, e como o Salmo 23, e diz assim: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Senhor, lemos a tua palavra, entendemos que ela é boa, perfeita e agradável, ela é bússola para nossas vidas, ela é fiel e verdadeira. Nos abençoe nessa manhã, esteja com teus filhos nessa manhã também, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Você pode ocupar o seu lugar? Amém. Queridos, eu ouvi certa vez, algum momento atrás, um testemunho de um pastor contando uma experiência que ele teve na sua igreja, no Espaço Kids, né, onde havia um Espaço Kids para as crianças, os adolescentes, os pré-adolescentes, adolescentes, cultuarem ao Senhor, adorarem ao Senhor, e chamou muita atenção desse pastor, um menino que não parava de chorar. Fala comigo, um menino que não parava de chorar. Não parava de chorar, ninguém o fazia parar de chorar. Acabou o culto, como esse aqui, acabou um culto, e alguém foi lá chamar o pastor da igreja. Tem que ser o pastor da igreja, né, querido? Para poder apagar o fogo, não é? E vai aquele pastor um pouco assustado, mas o que aconteceu? Não, pastor, estamos chamando lá, vamos chamar aqui hoje de Geração Vida, estão chamando no Geração Vida, para o senhor ver o que está acontecendo lá. Tem um menino que não para de chorar, não obedece aos tios, não obedece na forma de ele conseguir parar de chorar. Não é que seja uma pessoa, um adolescente, uma criança, como que eu posso dizer, rebelde, não. Ele não conseguia parar de chorar. Você já passou momentos assim que você não conseguia parar de chorar? E aí você fala: meu Deus, e agora? Preciso parar de chorar, que eu preciso continuar a minha caminhada. E aí o pastor chegou perto dele, conversando com esse menino, conversando, e o pastor ouviu tudo que ele tinha que dizer, e ele falou assim: pastor, eu estou chorando porque
eu estou vivendo um momento muito difícil na minha casa, na minha família, meus pais brigando muito, meus pais se separando. Olha, nós somos da igreja, meu pai é da igreja, minha mãe é da igreja, o senhor conhece, mas nós estamos vivendo um momento muito difícil, muito atribulado, e eu queria muito que a minha casa, a minha família, o meu pai, minha mãe se reconciliassem, minha família tivesse paz na minha casa. Eu sempre falo lá em Itaipuaçu, querido, se o lar que não tem paz, ele já começou a perder muitas coisas, porque nós precisamos ter paz na nossa casa, na nossa família, para impactar os nossos filhos, para os nossos filhos impactarem os colegas da escola, e assim nós impactarmos os nossos amigos no trabalho. Não é assim que funciona? Você, dentro de um momento, de um local atribulado, sem paz, você vai para um outro lugar e você encontra também outra situação, e a tendência é você se contaminar. Agora, quando você tem paz, quando você tem o Senhor Jesus, quem tem o Senhor Jesus no coração aqui? Amém. Querido, nós temos a missão e o dever de fazer a diferença. E o pastor começou a ouvir aquela criança falando, e ele falou, olha, mas é gritaria, é agressão, é xingamento, e eu não quero viver mais isso. Ele chorava por causa disso. Eu não sei se você conhece alguma família deste quadro, ou parecido, ou já viveu, hoje não vive mais. Eu quero te encorajar a você ser um intercessor por essa família, e não um apontador dessa família. Não sei se é essa a palavra, não é? Mas aquele pastor, ele ouviu aquela criança, e decidiram orar juntos ali naquela sala, naquele ambiente. Todas as crianças foram embora, as tias e o pastor ficou ali muito tempo conversando, e eles decidiram orar juntos. E o pastor falou, filho, vamos orar e vamos confiar e descansar em Deus. Grava essa palavra. Vamos orar, confiar e descansar em Deus. Tem um louvor que nós cantamos que fala descansar em teus braços, né? Descansar nos braços do Senhor. Recaio em tua graça, Senhor. Descansar nos braços do Senhor. Aquela criança foi para casa, o pastor também foi para casa, acabou aquele domingo, veio o culto da noite. No próximo culto que aquele menino apareceu, o pastor estava na porta, e aquele menino, ele entra com um sorriso de um lado a outro. E o pastor falou, que bênção, Deus está trabalhando nesta casa, porque de tudo que eu ouvi, essa criança entra correndo, e me abraçou, e veio feliz, foi lá por um momento kids dele, e o pastor falou, e aí filho, e aí, está tudo bem? Aí o que você pensa que aquela criança respondeu? Aquela criança chegou assim com um sorriso daqui a aqui, depois de ter escutado, filho, nós vamos orar, vamos confiar e vamos descansar no Senhor. E aquela criança, ela entra sorrindo, correndo, abraça o pastor e diz, pastor, deu tudo errado. O tema da mensagem é esse, pode projetar. Deu tudo errado. Já pensou, diaconisa Tânia? Imagina o pastor, viu o cenário antigo, aquela criança chorando e saindo sem esperança. Já viveu um momento assim? De você orar, mesmo que você confie, espere no Senhor, mas aquela coisa te dizendo, não vai dar certo, parece que não vai acontecer. Já viveu isso? Ou sou eu que já vivi? Depois de mim, quem já viveu? Olha só. A gente precisa entender que é no tempo do Senhor, e aí nós achamos que as coisas não estão dando certo. E aí aquela criança, pastor, estou muito feliz, que bênção. Por quê? Porque deu tudo errado, pastor. Eu orei de novo, eu estou confiando, mas nada aconteceu. Mas tem um detalhe, pastor, eu gravei o que o Senhor falou. Eu vou confiar e eu vou descansar em Deus. Antes eu estava chorando, sem confiar e sem descansar no Senhor. Agora eu estou chorando, confiando e descansando no Senhor. Eu quero profetizar na sua vida, se você hoje está vivendo momentos difíceis, confie e descanse, mesmo chorando, porque não é, querido, adorar, quando tudo vai bem,
Quando tudo diz que não. Hein, Marcelinho? Tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, a voz do pastor Otoniel, ou do pastor Eduardo, ou do pastor Evandro, ou do pastor Ronildo, faz você prosseguir. Essa voz é a voz de quem? Do Senhor. A voz do Senhor falou alto no coração daquele menino, e ele gravou isso: pastor, deu tudo errado, ou está dando tudo errado, mas eu sei, agora eu sei que eu tenho que descansar, confiar e esperar no Senhor. Quando a gente entra nesse texto de Jesus no Getsemane, queridos, nós entendemos que aqui parece um ponto final, o final da carreira de Jesus, prestes a ser entregue nas mãos dos malfeitores, ser condenado, acusado, condenado, açoitado, crucificado, morreu. É como se fosse, se a gente conseguisse transportar esse tema, está dando tudo errado para Jesus. E se nós somos discípulos de Jesus também, pode estar dando errado para mim e para você, para a igreja do Senhor. Estamos vivendo momentos difíceis, queridos, muito difícil no Brasil, né? Muitas coisas acontecendo, que a igreja do Senhor, ela está sendo perseguida sim, e aí a gente fala: onde está Jesus? Onde está o nosso Deus, né? Onde está o Senhor? Onde está o nosso Deus? Será que vai dar tudo errado? Deixa eu te falar algo, queridos. Quando o Senhor tem propósito, nada impede os propósitos do Senhor. Nada impede os propósitos do Senhor. Se Ele prometeu, vai acontecer. Pode não estar acontecendo ainda, agora, mas vai acontecer. Se Ele prometeu, vai cumprir. Ontem a Andréa falou algo que me chamou muita atenção à noite, já de madrugada quase, me preparando, e ela falou: olha, no dia do meu batismo, em 1990, veio uma irmã e falou no meu ouvido assim: olha, hoje Deus confirma a luz dele para a sua família, para a sua geração. E fizemos uma conta rápida. A gente não é bom nesse negócio de português, a gente não sabe fazer conta de português. E aí eu acho que a gente chegou num 35 anos, né? 1990 para 2025, 35 anos, que essa palavra foi falada lá, diaconisa. E hoje a gente vê o William nos caminhos do Senhor, a Adriana nos caminhos do Senhor, a minha casa nos caminhos do Senhor, hoje o Pedrinho, a nossa família aos pés do Senhor, querido. Pode ter um ou outro, mas estão vendo a luz do Senhor. Sabe que existe alguém que controla todas as coisas. Sabe que existe um Deus na nossa família. Podem surgir momentos difíceis. O próprio Jesus estava mergulhado nesse momento difícil. Se eu pudesse te trazer uma informação sobre a palavra Getsemane, ela significa prensa de azeite. Jesus estava indo para um local que tinha um nome de prensa de azeite. Quem conhece, quem gosta de azeite, lembra que a azeitona sofreu muito para poder ser extraída o azeite dessa azeitona. Jesus, ele foi moído, todo o seu sangue na cruz do Calvário foi exprimido para nos perdoar por nossos pecados. Aquele lugar é nosso, aquele lugar não era de Jesus. Então Jesus estava vivendo um momento difícil. Só que antes, Deus amou o mundo de tal maneira, não é? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para passar na prensa de azeite. Quantos estão entendendo? Se Jesus sofreu, quem dirá eu? Uma enfermidade hoje dentro da minha casa, queridos, é tudo com permissão do Senhor. O diabo, ele não tem poder de nada. O diabo, ele não tem poder de nada na sua vida. Creia nisso, é o Senhor quem determina. Tome posse disso, é o Senhor quem determina. Não sou eu, não é o pastor Eduardo, os pastores, é o Senhor quem determina. A palavra do Senhor fala isso.
E se hoje você está vivendo um momento como esse tema, está dando tudo errado ou deu tudo certo, saiba de uma coisa: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Receba essa palavra no nome de Jesus. No nome de Jesus. O primeiro tópico dessa palavra, queridos, é que eu pude observar aqui um choro marcante. Permita-me fazer um paralelo com esse texto e essa introdução do menino. Um choro marcante. Aquela criança marcou toda aquela sala, todo aquele ambiente com o seu choro, e chamaram o pastor. Aqui Jesus está nesse lugar chamado Getsemane, chorando, angustiado, porque havia por passar por uma estrada difícil, por um momento difícil, um momento de agonia, um momento de dor, um momento que ele chegou em certa posição aqui. Ele falou: Senhor, meu Pai, se possível. Eu acho que foi aqui que surgiu aquela expressão: o não eu já tenho, eu vou agora correr atrás do sim. Se possível, é isso, né, Janaína? Se possível, já tem um não. Se possível, sim senhor, não senhor. Mas um choro marcante, um choro de medo daquela criança. Jesus também teve um choro de medo, um choro de aflição e de angústia. Aquela criança querendo ver a sua família estabilizada, estruturada nos caminhos do Senhor, expulsando o maligno. Expulsando o maligno. Querido, nós temos que ter cuidado com os nossos filhos, porque o maligno, o mal, ele está tramando coisas para atacar os nossos filhos. A gente conversa isso lá em casa, né, Sofia? Sobre assistir desenhos, o que vai assistir, o que está assistindo no celular. O celular tem época que pode, tem época que não pode, o que pode ver, o que não pode ver. Não, pastor, mas se eu proibir o celular no meu filho hoje, ele é arriscado até bater em mim. Ou então você não é pai, então você não é mãe, desculpa falar, mas a autoridade foi dada a você. Deixa chorar, bota de castigo, faz alguma coisa, mas a autoridade é dos pais. A autoridade estava com Deus, e Ele amou o mundo e deu Jesus para passar por tudo isso. Então, aquele choro de aflição, de angústia, um choro sem esperança, de agonia. Então, um choro que marca. E alguém pode dizer: pastor, mas só mulher chora, né? Homem não chora. Não, querido, homem chora. Se você está vivendo um momento difícil, homem, chore. Chore na presença do Senhor. Se você está vivendo um momento de angústia, chore. Chore pela sua casa, chore pelos seus filhos, chore pela sua esposa, chore pelos seus sonhos, seus projetos. Coloque nas mãos do Senhor. Não é? É chorando, caminhando, que nós vamos trazer de volta os feixes. Amém, querido? O povo chegou no deserto, lá não tinha mais água. O Senhor falou: olha, Moisés, bate ali na água, na rocha, que vai sair água. E agora, Senhor, estamos diante do mal, o que fazer? Vamos revoltar, vamos chorar, vamos desanimar, vamos enterrar um buraco, cavar um buraco e nos enterrar. Não, diga ao povo que marche. Chorando ou sorrindo, temos que marchar, queridos. E eu volto a dizer: adorar, marchar, quando tudo vai bem é fácil demais, mas quando não vai bem, é muito difícil. É muito difícil. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e ele disse a seus discípulos, olha, ele estava falando para os seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Jesus não chamou eles para orar, Jesus queria ter a companhia. Jesus foi orar. E levando consigo a Pedro e aos seus filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Jesus estava orando, mas ele começou a entristecer-se e angustiar-se. Por quê, pastor? Porque tinha um caminho muito doído para ele, tinha uma cruz o esperando. Você quer ser discípulo do Senhor? Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz. Pastor, o senhor vem hoje num culto feliz, num culto de batismo, um culto onde foi sepultada a velha criatura e surgiu uma nova criatura, onde foi orada aqui pelos aniversariantes do mês, da semana, festivo. Quanto tempo o senhor não volta aqui? O senhor vem logo com uma palavra dessa que não tem jeito, deu tudo errado.
Queridos, alguém já disse isso é muito importante. Para cada vitória, tem um momento de deserto. Teve um momento antes de deserto, teve um momento antes de luta, não é? Como você ser aprovado se não passar pela prova? É ou não é verdade? O pastor falou aqui do concurso dos bombeiros. Só serão aprovados o que realmente gabaritarem a prova em todas as etapas, não tem jeito. Todas as etapas. É assim na nossa vida espiritual. Na nossa vida espiritual é assim. Ou será que nós vamos escolher só estar adorando ao Senhor quando tudo vai bem? Mas quando tem uma enfermidade dentro da nossa casa? Quando tem um momento difícil, um deserto, uma tempestade se formando, temos que lembrar que até o vento e o mar obedecem à voz do Senhor. Eu não sei o que você tem passado, tem vivido, mas chame o Senhor para a sua vida. Confie só no Senhor. Confie só no Senhor. Segundo ponto dessa mensagem, vamos ao Getsemane, versículo 36, vamos ao Getsemane. Em seguida foi Jesus a um lugar chamado Getsemane, e eu já dei aqui essa informação. Getsemane significa prensa de azeite. Alguém que enxergou o lugar certo. O nosso Senhor, Ele sempre sabe de todas as coisas. Eu não sei se você duvida disso, mas o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele sempre sabe de todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe que você estaria aqui hoje. Ele sabe que eu estaria aqui hoje. Ele já tinha no controle da sua mão que hoje seria um dia chuvoso. Ele tem em suas mãos o controle de todas as coisas, inclusive da sua vida, da minha vida, pastor, e da minha, e da sua, da nossa vida. E olha que Ele tem trabalho. Olha quanta gente tem aqui, não é? E Ele tem trabalho. Mas alguém que enxergou um lugar certo e foi para esse lugar certo. Eu deixo te falar algo nessa manhã. Este lugar aqui é o lugar certo para você estar. O lugar certo para nós estarmos é na presença do Senhor. Às vezes na nossa casa nós não conseguimos atrair a presença do Senhor, mas na casa do Senhor nós atraímos a presença dEle. São tantas coisas que acontecem na nossa casa que às vezes nós esquecemos até que somos crentes. Somos até servos e seguidores do Senhor, não é? Mas aqui é muito fácil. Então aproveita cada segundo da sua vida aqui na casa do Senhor. O salmista Davi, certa vez, ele falou: como eu queria morar na casa do Senhor todos os dias. Quem quer morar na casa do Senhor todos os dias? Mas pastor, e a minha vida secular, e meu estudo, e minha família, como? Então, queridos, traga esse desejo do Davi, do rei Davi na tua vida, em cada instante. Viva, respire, fala de Jesus, tenha o Senhor Jesus, porque o mundo, ele tem dito quem é o Deus do mundo, e nós temos também que levantar nossa bandeira. O nosso Senhor é aquele que deu Jesus Cristo. Ele veio, nasceu, viveu, operou milagres, morreu, ressuscitou, está vivo e vai voltar para buscar a igreja. O rei, cantamos, está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chama, o seu nome a chamar. A salvação, ela é individual. A salvação, ela é individual. Então alguém viu um lugar muito especial. Aquela criança deixou tudo no altar do Senhor. Quando, pastor? Quando ela foi para a salinha e ela chorava, ela deixou tudo. Ela contou para o Senhor Jesus, depois contou para o pastor da igreja. Ela não se importou com nada. Se alguém ia falar, ia acusar, ia tentar paralisar aquela criança, ela precisava que Deus entrasse na sua vida, na vida da sua família.
E Deus começou ali, através da intenção daquela criança, mover o sobrenatural e mudar a história daquela casa. Queridos, nós temos que ser o atalaia, nós temos que ser aquele que está de frente para o Senhor direcionar as bênçãos. Já pensou o Senhor que entrar na sua casa e não encontra ali um líder, não encontra ali ninguém comandando aquela casa, aquela família? Às vezes sai do controle algumas coisas, não sai? Na sua casa sai também? Lá na minha casa sai. Lá eu tenho um Emanuel, que é Deus conosco, não é? Mas às vezes eu não queria que ele estivesse comigo naquele momento, né, Sofia? André fala assim: a minha alma está quase saindo. Aí tu já viu, né? É tudo, é um monte, pensa aí, um monte de coisa. Ah, meu Jesus. Quase não discutem os dois. Quase. Ele queria ter vindo. Eu falei: não, toma conta da sua mãe, fica aí. Tem que ter um homem na casa. Ele ficou todo bobo, tem que ter um homem na casa. Então, queridos, aquela criança precisava que Deus entrasse na sua família. Aquela criança não ficou chorando em casa, aquela criança veio chorar aos pés do Senhor. Aquela criança veio chorar na casa de Deus, na igreja. Quantos não são os momentos que nós ficamos em casa choramingando, chorando? Eu não vou mais para a igreja, pastor Eduardo, porque Deus não me responde. Ele não faz isso, Ele não abre essa porta. Eu não vou mais, eu nem sei mais se esse Deus existe, pastor Evandro. Ah, queridos, eu não sei se na sua Bíblia tem, mas na minha tem. Queria que você olhasse aí na sua Bíblia. Vá em Mateus capítulo 1. Abra aí a sua Bíblia. Mateus capítulo 1. Na página anterior, o que está escrito nessa página anterior? Tem alguma coisa escrita? Está escrito Novo Testamento, só uma página em branco, né? Malaquias capítulo 4 acabou e entrou uma página em branco, e depois tem outra página em branco aqui na minha Bíblia, escrito Novo Testamento em branco, e depois começa Mateus. Você sabe o que significa essa página em branco? 400 anos de silêncio do nosso Deus, e nós queremos às vezes a resposta para ontem, para agora. Eu não vou mais para a casa do Senhor porque Ele não me responde. E se Ele determinou mais 400 anos para você? Quem quer chegar em 400 anos? O que são 400 anos, irmão? Passa rápido. Fui pesado agora, 400 é muita coisa, né, irmão? Que isso? Então, aquela criança, ela deixou tudo de lado, ela foi, eu nem sei se essa criança foi sozinha para a igreja nesse dia, só sei que ela foi, dobrou o joelho e chorou, e saiu com essa palavra: filho, vamos confiar no Senhor, vamos descansar no Senhor. Eu lembro como se fosse hoje. Saímos do consultório médico em 2011, finalzinho de 2011, início de 2012, com um papel como esse aqui: André, você está com câncer. Eu lembro que nós saímos direto aqui de Nova Iguaçu no consultório, paramos aqui o carro, entramos e fomos falar com o bispo Moacir lá em cima. Ele estava mexendo ali numa torneira, lá na cozinha. Ele parou um pouco, foi nos atender, e ele falou assim: para de besteira, vocês estão sofrendo por antecipação. Mas bispo, André está com câncer, para de chorar. Você confia ou não confia? Se o cabelo cair, eu vou raspar minha cabeça também. Não é? Às vezes nós sofremos por antecipação. É ou não é verdade? É verdade, queridos. Olha o que eu estou pregando para mim, tá? Eu estou dentro de um furacão que a gente sofre por antecipação, e aí a gente encontra a palavra do Senhor nos confrontando: não andeis ansiosos por coisa alguma. É por coisa alguma mesmo. Busque a justiça do Senhor, o reino do Senhor, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
Queridos, você já parou para pensar nessa palavra acrescentar? Acrescentar, ela não é algo que chega de uma vez, não. É aos pouquinhos. Sabe aquele remédio que a Andressa chegou ao seu médico e falou: Andressa, dá para o Pedrinho, ele ainda está ainda um ano. São 15 gotinhas. E ela, 1, 2, 15. Dá vontade de apertar. Fique colado logo, Pedro. Não é assim. É assim que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida. Receba isso no nome de Jesus. O Senhor, Ele vai acrescentar o que você precisa, se você confiar e descansar nele, se você chorar aos pés do Senhor. Aleluia, aleluia. Aquela criança não ficou chorando em casa, ela ficou chorando aos pés do Senhor. Ela foi para a casa do Senhor. Eu estou lembrando aqui de um acontecimento comigo na época do quartel, que a gente recebia muitos documentos, e um documento passou pela minha mesa, e esse documento sumiu. Eu não lembrava de ter despachado para uma outra seção, um outro departamento, eu não lembrava, e esse documento sumiu da minha mesa, e eu fiquei preocupado. Falei: poxa, agora que eu vou ficar preso, é agora que eu vou faltar um culto de domingo, hein, Kleber, Diácono Kleber, é agora que eu estou, como diz o pastor Washington, lascado. Você também sabe disso, né? Lascado. E eu lembrei dessa passagem. Jesus estava preocupado com o dia de amanhã. Jesus estava preocupado porque tinha uma cruz o esperando, e ele foi orar. Jesus foi para o Getsemane, e eu procurei ali naquela sessão do quartel uma Getsemane para poder eu falar com o Senhor. Olhei para a direita, para a esquerda, o expediente terminando. Eu falei: Senhor, o capitão quer esse documento amanhã. Eu não sei o que aconteceu. Queridos, eu lembro que eu olhei para a direita assim, eu vi uma portinha no final do corredor, e estava escrito assim: banheiro masculino. Eu falei: ali é o meu Getsemane. Parti para o banheiro, olhei, se não vinha ninguém, abri, tranquei por dentro, me ajoelhei ali, fiz ali, daquele lugar um trono, fiz daquele lugar ali o meu Getsemane, a minha terra de prensa, de moenda, sabe? Chorei aos pés do Senhor. Eu só sabia chorar. Senhor, mostra onde está esse documento. Fui para casa. No outro dia, o capitão, com o rosto aqui, sorriso, apareceu na minha mesa o documento. Eu não sei o que aconteceu. Eu falei: eu sei o que aconteceu. Eu sei o que aconteceu. O Senhor, Ele ouve a nossa oração. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã. Dobre os seus joelhos, tenha uma Getsemane na sua casa, Ele vai ouvir o teu clamor. A palavra dele diz que Ele está com seus ouvidos atentos ao clamor que se faz neste lugar. É neste lugar onde nós entramos aqui falando: pastor, deu tudo errado. Calma. O deu não quer dizer que está definitivo. A última palavra do Senhor. E eu não gosto de falar essa expressão, a última palavra. Eu falo que a única palavra é a do Senhor. A única é a dele. E a palavra dele é boa, perfeita e agradável. Romanos 12:2 é boa, perfeita e agradável. Mas pastor, como que eu posso viver isso agora? Queridos, é a palavra do Senhor. Ele está cuidando de você. Você crê que o Senhor está cuidando de você? Pastor Eduardo falou aqui, às vezes nós não tomamos conhecimento da grandeza que é de estar respirando em mais um dia. Abriu os olhos. Ontem nós pregamos lá no culto dos homens, o tema foi enxergando a ajuda de Deus. Homens, mulheres, nós precisamos enxergar que o Senhor está nos ajudando, nos dando saúde, fôlego de vida, abrindo nossos olhos. Olha, nós poderíamos não estar mais aqui, mas Ele tem nos ajudado. Ele tem sido o nosso companheiro, o nosso pastor, e nada há de nos faltar. Quem crê nisso, aplauda do Senhor, queridos. Aleluia! Viva a experiência do Senhor na sua vida. Aleluia!
Tenha um Getsemane na sua vida. Tenha. Quem já viu aquele filme, O Quarto de Guerra? É o Getsemane. A Bíblia fala que orar, entra no seu quarto, entra, fecha a porta, fala em secreto com o teu pai, porque em secreto ele vai te recompensar, em secreto ele vai falar contigo, em secreto ele vai derramar as bênçãos que tem, as promessas do Pai vão se cumprir só na minha vida. Quem quer as promessas do Pai? Na nossa vida. Na nossa vida. E para terminarmos, queridos, terceiro ponto dessa mensagem é Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Você chegou aqui porque o Senhor tem te ajudado. O tema ontem nosso lá foi enxergando, só que nós temos que enxergar a ajuda do Senhor, enxergar a bênção do Senhor, enxergar que nós estamos sob a mão do Senhor, sob a destra fiel do Senhor. A igreja do Senhor nos últimos dias, nós não estamos debaixo de mão de homem, de liderança, não, nós estamos debaixo das mãos do Senhor, que é poderosa, mão que abre o mar, mão que faz cego enxergar, surdo ouvir, paralítico andar, aleluia, mãos que dá-lhe o diagnóstico, olha, deixa eu mudar esse tema, já deu tudo certo, aleluia, porque Ele é o Senhor, Ele é o Deus da nossa vida. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, nós só chegamos até aqui porque alguém cumpriu um propósito, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele cumpriu um propósito, não era para estarmos aqui, queridos. Versículo 39, diz assim, adiantando-se um pouco, prostrou-se com o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, como eu, o Jesus, quero, e sim como o Senhor quer, como o Senhor quer. Só chegamos aqui, queridos, até aqui, porque alguém cumpriu o propósito. Aquele lugar, ele era meu, aquele lugar, ele era seu, ele era nosso. A cruz era um lugar para pecadores, para homens condenados. Jesus não tinha pecado algum, nós temos, nós ainda temos, nós somos pecadores. Queria falar para o Pedrinho, é o João que está ali? Pedro e João? É o João do pastor, é ele mesmo? Que isso? Cadê o Tiago? Pedro, Tiago, cadê o André? André, né? Não, André é o pai dele, meu Deus. João tem Pedro, Tiago, André e João. Olha o João ali do lado ali, no barquinho. Que isso? Eu vou lançar um CD essa semana, vou jogar lá do outro lado. Se você quiser, você busca lá, tá? Queridos, queria falar para o Pedrinho, que se batizou hoje. Hoje é o primeiro dia dele de nova criatura. Ah, eu sou nova criatura. Calma que eu não vou cantar não. Essa está sendo a sua melhor decisão da sua vida, Pedro, porque Jesus se decidiu cumprir o propósito por causa desse dia. Guarde isso no seu coração. Viva cada segundo na presença de Deus. Eu quero compartilhar essa palavra para toda a igreja. Viva cada segundo na presença de Deus. Ministério de louvor. Aí, saudade. Lembra, guarde isso. Jesus cumpriu um propósito por mim e por você. Vamos ficar de pé. Viva cada segundo, igreja Nova Vida em Belfor Roxo, na presença do Senhor. Seja seletivo
Escolha as coisas que vão agradar ao Senhor. Olha, nós temos a oportunidade de escolher tantas coisas, mas escolham as coisas que vão adorar o nome do Senhor, vão engrandecer o nome do Senhor, porque foi pago um alto preço. Jesus morreu por mim e por você. E para terminar essa mensagem, para toda a igreja, para o Pedrinho, para mim, para todos os pastores, para a igreja da live, fujamos da aparência do mal. Fujamos da aparência do mal, das paixões desse mundo. As paixões do mundo, a aparência do mal. Eu lembro logo de Daniel. O rei serviu a ele um banquete maravilhoso. E ele falou: não, rei, não quero não. Eu não posso me contaminar com as iguarias do rei. Né, Marcelinho? Eu não posso me contaminar com as iguarias do rei. Porque existe algo mais valioso. Existe algo lá no final da estrada muito melhor do que esse banquete momentâneo. Momentâneo. Eu estou lembrando aqui de um jovem, um grande amigo meu, baterista, que em certo momento da sua vida ele saiu do altar do Senhor e ele foi para o mundo, tocar nos grupos do mundo. Ele viajou o Brasil todo, fora do país também, conheceu o artista, foi para a televisão. E um certo dia eu encontrei com ele aqui no centro de Belford Roxo. Aqui ainda é Belford Roxo, né? É, né? Eu encontrei ele aqui no centro de Belford Roxo. Rapaz, mas como é que você está, pastor? Eu era diácono, nem diácono. Olha, a minha vida fez assim, ó. Eu tive que voltar correndo para os pés do Senhor. Ele falou, querido, que ele ganhava muito dinheiro tocando na noite. Ia para um show em um determinado lugar e depois no mesmo dia ia para um outro. Ele fazia 3, 4 shows num dia. Ele ganhava muito dinheiro. Amanhecia o dia, ele não tinha um centavo no bolso. Com mulheres, com drogas, com situações que o mundo nos oferece. Foi oferecido para Daniel. Mas Daniel entendeu que ele precisava fugir da aparência do mal. Olha, não é nem fugir do mal, é da aparência. Você se enganou, desconfiou, ó, corre. E ele falou: olha, certo dia estava num lugar e tinha uma mesa com muitas drogas, bebidas, drogas que você não tem noção. E ali nós estávamos consumindo mulheres, drogas. Chegou a polícia, invadiu aquele lugar, dando tiro para todo mundo. Eu só lembro pulando um muro, indo para a casa do outro, pulando um muro. E quando eu consegui me esconder, eu lembrei do altar do Senhor. Eu lembrei da casa do Senhor, que eu estava seguro, que eu estava protegido, guardado. E naquele dia ele precisou passar pelo vale da sombra da morte. Olha, ele não passou pela morte. Lembra? A aparência do mal, sombra da morte. Não é o mal ainda, não é a morte ainda, mas são indícios. Queridos, hoje o homem só peca se ele quiser. Ontem eu escutei uma palavra muito certa. O inimigo, ele só apresenta e sai de cena, e ele coloca ali a intenção no coração, mas sou eu que vou decidir pecar, você que vai decidir pecar, a igreja que vai decidir pecar. E aí nós vamos falar: mas foi o diabo. Não, ele vai falar assim: eu não tenho nada a ver com isso, eu só coloquei as iguarias na mesa. Você foi lá e pegou, você foi lá e bebeu. Quantos estão entendendo? A salvação, ela é individual. E eu volto a dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Graças a Deus que você está de pé. Graças a Deus que podem bater na sua porta várias oportunidades para você cair, mas você está hoje no Getsemane do Senhor, agradecendo pelos cuidados dele na sua vida. Aleluia. Guarde isso, fuja da aparência do mal, das paixões desse mundo, no nome de Jesus. Seja abençoado, no nome de Jesus. Aplauda o Senhor, queridos.